Oitavo episódio das Five, chamado Geração Z, chegou assim pra acabar com os nossos corações, não é verdade? Tivemos finalmente um episódio todinho focado nas 5, né? Não na história paralela delas, mas sim na história da amizade delas. Mas como ela tá desviando um pouquinho da rota, né? Como várias vezes a gente ouviu o GPS no episódio falando recalculando rota. Inclusive esse devia ser o nome do episódio, né? Recalculando rota. Então bora falar sobre esse episódio repleto de metáforas sobre a vida. E aí, gente, eu sou o Pato, estou sempre fazendo vídeos sobre filmes, séries e animações com conteúdo LGBTQ+. Se você gosta desse tipo de vídeo, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para receber notificação sempre que eu postar um vídeo novo. E nesse oitavo episódio das Five, tivemos praticamente um road movie, né? Que são esses filmes de estrada, né? Onde os personagens passam quase a história inteira viajando e durante essa viagem passam por algum processo de transformação. E essa viagem das 5 se dá porque elas estão indo levar a Ellen pro aeroporto para ela voltar para os Estados Unidos. Então as 5 partem no carro da mãe da Lika, com a Lika dirigindo, e já de início, né, elas pararem numa blitz policial e, para a surpresa de todos, ou não, né, a Lika não tirou carteira de motorista e eles levam uma multa. Então quem passa a dirigir o carro é a Tina e começa o primeiro atrito entre elas dentro do carro. É algo bem sutil, com elas tirando sarro do fato da Lika não trabalhar e ser sustentada pela mãe, e apesar de ser brincadeira delas, a gente sente que tem um pouquinho de acidez na forma como elas falam. Mas no início tudo bem, a Lika até rebate e fala que tá com emprego agora, e a gente vai pra um flashback da Lika. Eu gostei muito da estrutura narrativa do episódio, né, que enquanto a gente vai seguindo as garotas pela estrada, a gente acompanha também flashbacks delas. Nenhum dos flashbacks eu senti que teve uma evolução significativa na narrativa dos personagens, acho que serviu mais pra ilustrar como eles estão. Nesse episódio, como eu já disse, a evolução se deu mesmo com relação à amizade delas. Então no flashback da Lika, vemos que ela está praticamente empregada no mesmo lugar que a Samantha, já programando a próxima matéria. A Lika, a Samantha e a chefe delas, a Laura, tá fazendo uma espécie de brainstorm para elas decidirem qual vai ser o próximo artigo. A Laura sugere até que elas façam sobre sapatos artesanais, né, o que é bem chato, mas a Lika sugere que elas façam uma matéria sobre a geração Z, que é a geração dela, da Samantha. E a Samantha até fica com um pouco de dedos, né, com a chefe, pedindo desculpa pela forma como a Lika impôs essa matéria, mas a Laura se empolga com a ideia da Lika, ela acha até que pode ser uma ideia boa, porque pode atrair o público da cidade pro site. E enquanto a Lika recebe os créditos pela ideia da matéria, a Samantha fica encarregada de pedir a salada pro almoço da chefe. E eu imagino que a forma como a Lika tá se destacando nesse trabalho, que foi a Samantha que arrumou pra ela, uma hora ou outra vai acabar dando ruim pro relacionamento das duas, que ainda nem é um relacionamento, né? Esse descontentamento da Samantha a gente acompanha desde o episódio da festa, né? Ela chegou num ponto de tá quase por aqui, né? Quase despejar tudo pra chefe. Então, uma hora ou outra, isso vai acabar explodindo. Então, a Lika tentando se inspirar e soltar esses bloqueios criativos pra escrever essa matéria sobre a geração Z, né? Que dá título ao episódio, ela resolve meditar nua. Então, olhando as fotos das amigas e o perfil delas nas redes sociais, a Lika acaba encontrando a sua fonte de inspiração. Sim, a Lika escreveu a matéria baseada nas 4 amigas dela. E claro, né? Todo mundo surta de curiosidade, quer ler a matéria, quer saber o que a Lika afinal falou sobre elas, mas a Lika se recusa, né? Ela fala que ainda precisa de alguns ajustes. Então elas pegam a bolsa da Lika, pegam o tablet, usam a senha pra entrar, que é o aniversário da Samantha. Quem nunca, não é? E apesar de ser uma senha muito fofa, eu sei de muitas pessoas que usam data de aniversário ou de alguma ocasião especial como senha, justamente pra memorizar e não esquecer de dar parabéns quando chegar perto. Se eu já fiz isso, talvez sim, talvez não sei. Então elas começam a ler a matéria e a gente descobre durante o episódio que a Lika não queria que elas lessem a matéria, porque além de falar algumas coisas legais sobre as amigas, ela também fala algumas verdades que doem um pouco, né? E sim, eu vou passar um pouquinho de pano pra Lika, mas eu vou deixar pra falar sobre isso mais pro final do vídeo. Antes, vamos entender exatamente o que a Lika falou de cada uma. A Lika não usa o nome de verdade delas na matéria, mas cada uma consegue identificar o ponto que é sobre elas. Sobre a Keila, ela fala que é uma mãe solteira, né? Que quer ser atriz de musical e tá entrando agora num relacionamento. Então a gente vê a Keila e o Samuel numa lanchonete, né? A Keila comendo um lanche, quase engasgando com o lanche,
porque tinha um anel dentro do lanche e o Samuel estava pedindo ela em namoro. Só a Kayla pra ser pedida em namoro desse jeito. E apesar de ser fofinho isso que a Lika conta, ela também fala que apesar de ter sido pedida em namoro, a Kayla não teve coragem de deletar o seu antigo perfil. Então ainda na lanchonete, quando o Samuel vai pro banheiro, a gente vê a Kayla conversando com o Kleber pelo aplicativo. Kleber, pra quem não lembra, é aquele cara que a Kayla teve um encontro lá no karaokê. E assim, se a Kayla não está pronta pra um relacionamento sério, ela não devia ter aceito esse pedido de namoro, né? A gente vê que ela tá assim envolvida com o Agroboy, mas talvez ainda seja muito cedo pra ela. E esse pedido talvez ela só tenha aceito por uma questão de carência. E quando a Lika fala sobre a Benê na matéria, ela fala como a geração Z é imediatista, como essa geração não costuma seguir uma carreira, né? E ela fala das aulas de piano que a Benê dá, e que apesar de ser uma profissão antiga, o fato dela fazer isso nos dias de hoje e não ter muito dinheiro em troca é muito ousado. Mas a Lika também fala que a geração Z faz pouco sexo, dando também a Benê como exemplo. Ela fala da relação dela com o Nen e que apesar deles serem vizinhos e namorarem, eles não fazem sexo, apenas sexo virtual. E daí as garotas até questionam, né? E eu concordo com esse questionamento, porque sexo virtual é sim um tipo de sexo. Existem várias formas de fazer sexo, né? Com toque, sem toque, com penetração, sem penetração. E sim, pode ser que em algum momento a Benê queira evoluir isso, pode ser, mas não quer dizer que agora ela não esteja fazendo sexo. Essa é uma forma que a Benê encontrou agora pra se satisfazer e que tá funcionando. E na matéria a Lika também fala da Tina, né? Dando exemplo de pessoas com carreiras livres, empreendedoras. E a Tina, com a profissão dela de DJ, a gente vê ela no flashback remixando uma música que ainda não parece estar tão legal. É quando até uma vê na internet que o governo tirou um comercial do ar que tinha representatividade LGBTQ+, e a Tina resolve remixar a música baseado nesses comentários preconceituosos do governo. A música fica bem legal, a Tina até mostra pra elas no carro durante a viagem, e no texto a Lika fala sobre a geração Z ser ativista por natureza. Porém, no texto a Lika também critica isso e fala que muitas vezes essa militância, esse ativismo nas redes sociais é também uma forma de ganhar seguidores, de ganhar likes. A Tina até fala, né, que ganhou 5 mil seguidores depois que postou a música, então fica aquele questionamento, né? Ela tava mais preocupada em militar ou em ganhar seguidores? E por fim, tem a citação da Ellen no texto da Lika. A gente vê no flashback da Ellen, ela sofrendo na cama, com a Nena, a mãe dela tentando animar. A Ellen contou pra mãe dela sobre a traição, né? E a mãe dela até questiona, né? Por que ela não fica no Brasil? Por que ela não fica com o Lito? A verdade é que a Ellen tá bem indecisa e a gente tem uma cena com uma das melhores metáforas até agora. A Ellen vai comprar um picolé e o vendedor pergunta se ela quer de tutti-frutti ou de maracujá e ela não consegue se decidir. O vendedor até fala pra ela levar um de cada, né? Mas a Ellen fala que ela só pode levar um. E se ela demorar muito pra escolher, o picolé vai derreter. Daí o vendedor pergunta pra ela, é picolé mesmo que você quer? E a Ellen chega à conclusão que ela precisa de foco e o foco dela agora não é homem, e sim os estudos dela. E nesse momento rola no carro até uma discussão sobre traição, sobre se traiu, se não traiu, aquela coisa que a gente já vem conversando há uns vídeos atrás. Daí elas até jogam umas frases de efeito, né? Pegou avião, não é traição, ou o que os olhos não veem, o coração não sente. E aí entra na discussão também o fato da Tina ter traído o Anderson. E foi uma discussão que rolou até no Talk 5, né? Da traição das personagens e sobre a Samantha, né? Que tá traindo a Renata com a Lika. Porque apesar de ser um relacionamento aberto, se tá combinado que não é pra ficar com o ex, ficar com o ex é traição. E a Slane falou uma coisa que eu achei muito legal defendendo a Ellen, que é o fato da personagem ter dito a verdade. De todas as personagens que traíram, a Ellen foi a única que chegou lá e falou a verdade pra pessoa que ela tava. Mas discussões de traição à parte, esse texto que a Lika escreveu causou uma desavença dentro do grupo. O episódio começou todo alegre, né? Todo festivo, com as 5 juntas, né? Coisa que a gente tava querendo há muito tempo, né? Um episódio focado nelas. E enquanto elas foram lendo a matéria, aquela amizade, aquela alegria foi só a ladeira abaixo. Mas antes de falar desse fundo do poço, vamos falar da cena mais fofa, mais lindinha do episódio. Tem um momento que as 5 fazem uma parada num posto de gasolina, um pouco antes de chegarem na parte tensa do texto. E elas param pra tomar cerveja, comer coxinha e se curtirem, né? E a Kayla até reforça, né? Que elas têm que aproveitar aquele momento, porque elas não sabem quando as 5 vão estar juntas de novo. Então começa a tocar Me Adora da Pitty lá na TVzinha da loja de conveniências. E elas começam a cantar e a celebrar
celebrar aquele momento. E essa letra é tão significativa. E aqui eu quero pontuar não só essa música, né, mas toda a música, né, toda a trilha musical das Five até agora tem sido tão precisa. Todas as músicas até agora se casam tão bem nas cenas que elas são colocadas que eleva o nível do que a gente tá assistindo. Então elas aproveitam também pra tirar uma foto, né, a última foto delas juntas. Daí chega um cara tosco reclamando que o carro da Lika tá estacionado no lugar errado, já falando que mulher não sabe dirigir, sendo que quem estacionou o carro lá não foi nenhuma delas, foi o frentista. Eu dirijo pessimamente mal e as minhas duas irmãs dirigem muito bem, sabe? Dirigir bem ou mal não tem nada a ver com gênero, né? E por elas terem bebido, inclusive a Tina, que estava sendo a motorista até então, a Benê resolve assumir o volante. Mas esse carro chique da Lika não funciona com a chave do jeito que a gente tá acostumado. Eu não entendo nada de carro, né? Então não vou saber explicar direito como é que é, mas parece que você não precisa da chave pra ligar, é só um sensor. Então elas estavam lá dirigindo, né, no meio da discussão, e daí começa a chover, né, depois que elas têm aquela leitura, e elas se dão conta que a chave do carro lá com o sensor tá do lado de fora do carro, tá lá no para-brisa. E daí o clima tenso, né, a chuva caindo, né, a Benê que tava dirigindo se desespera, então ela liga o limpador de vidro e a chave voa pra longe. Então elas estão lá na chuva, né, procurando a chave, aquela irritação, a Ellen atrasada pro aeroporto. Então a Ellen pede um táxi, um Uber, né, pra ir pro aeroporto, e a despedida delas é assim, a pior possível. Que cena triste delas se despedindo, delas dando tchau e sem se abraçar, sem se tocar, sabe? Só olhando umas pras outras. É como se elas estivessem se despedindo não só da Ellen, mas da amizade que elas tinham. Durante a briga que elas estavam tendo no carro, a gente percebe que o maior problema delas é que elas estavam desconectadas, elas não estavam conversando entre si. Por mais que naquele episódio que a Tina quebrou o pé, elas tinham se reconectado, né, quando elas subiram lá em cima do prédio, a gente vê que isso não continuou. E olha, agora vem minha passação de pano pra Lika. Eu acho que com relação a essa matéria que ela tá escrevendo, o único erro dela foi de não ter pedido permissão para as meninas para escrever a história delas, porque ela descreveu exatamente as questões de cada uma e elas só se doeram porque leram a verdade, e a verdade dói. Só não concordo com o que ela falou com relação a Benê, porque eu acho que sim, a Benê tá no caminho certo e acho que sim, o que ela tá fazendo é sexo. E eu não gostei da reação das meninas quando elas estavam procurando a chave lá e a Tina já tava arrumando um carro pra ir embora e elas iam deixar a Lika lá sozinha, né? Enfim, acho que a Lika já errou bastante em vários episódios, mas nesse acho que todo mundo tem um pouquinho de culpa aí. A matéria que a Lika tá escrevendo foi só um catalisador pra essa lavação de roupa suja acontecer. E no fim elas acham a chave, né, e estão voltando pra São Paulo, enquanto a Ellen tá entrando no avião pra ir embora do Brasil. Eu nesse ponto achei até que a Ellen ia ter um surto na hora, sei lá, ia desistir, falar assim, larga tudo, vou voltar, vou abraçar minhas amigas, vou não sei o quê. Mas não foi isso que aconteceu, né? Como eu disse, esse episódio foi um eterno recalculando rota. E isso é muito uma metáfora pra vida, né? Todo mundo buscando um destino com uma rota planejada, mas no meio do caminho a gente acaba pegando uns atalhos meio loucos, né? Indo pra umas encruzilhadas, umas ruas erradas, ou mesmo indo parar numa rua sem saída. Mas com a temporada quase acabando, espero que as Five logo encontrem o rumo certo. Tem mais o que dizer? Não tem mais o que dizer. Nos vemos então no próximo vídeo. Beijo do Pato e tchau!